Mas você pode dizer também, não, mas há outros sinais, tem muitos sinais aí a respeito da volta de Jesus. É verdade, existem sinais que a Bíblia aponta, que Jesus aponta, que os profetas apontam a respeito dos sinais da vinda de Jesus. Mas o que me espanta é que muitos canais sensacionalistas por aí usam um monte de sinais que não são a respeito da volta de Jesus. Inventam sinais para ser sensacionalista, para criar medo, para criar um assustar, para trazer atenção para o seu canal. Muita gente faz isso. Então tem sinais que não estão na Bíblia. Eu vou citar bem rapidamente, de forma resumida. Agora, esses sinais, existem sinais da volta de Jesus? Tem. Mas existem alguns sinais que não são a respeito da volta de Jesus, que Jesus nem cita, que os profetas nem citam. Então vamos entender o que são esses outros sinais que não são sinais? Ah, mas tem a tal da novilha vermelha que Israel tá achando aí para apresentar no templo que vai ser reconstruído. Tá, em que texto profético fala que novilha vermelha seria a respeito da volta de Jesus? Não tem texto nenhum a respeito disso. Existe? O sinal da volta de Jesus é quando tiver uma novilha vermelha. Não tem. O que é que os judeus estão esperando? Um bezerro marrom para eles sacrificar no templo quando for construído, se eles têm o desejo de ser construído, isso independente do que pode acontecer ou não pode, não é sinal do tempo do fim. Então eles estão esperando aí ter esse bezerro marrom para sacrificar no templo. Coisa de quê? Coisa de judaísmo, coisa do judaísmo, coisa da religião judaica, não tem nada a ver com a volta de Jesus. Não tem nada a ver com a volta de Jesus. A gente não oferece mais sacrifício, mas Jesus já foi nosso sacrifício. O sacrifício de Jesus já é suficiente. Então essa história de bezerro vermelho também não é sinal da volta de Jesus. As pessoas dizem a respeito da construção do terceiro templo de Israel, que isso seria um sinal da volta de Jesus. Mas isso é mentira. Isso não é sinal da volta de Jesus. Ah, mas a Bíblia diz que o anticristo vai se assentar no templo. Isso pode ter outras interpretações, tá? Mas veja só então a grande oportunidade que Jesus perdeu de não falar da reconstrução do templo. Jesus perdeu essa oportunidade. Porque esse texto aí de Mateus 24, de Marcos 13, de Lucas 21, quando Jesus começa a falar dos sinais da vinda dele, o começo da conversa foi a respeito sobre o templo. O começo da conversa foi falar sobre o templo. Os discípulos estavam admirando o grande templo. Olha só que maravilhoso Jesus. Olha só o templo, como é maravilhoso. E Jesus fala, vai ser tudo destruído. Vai cair tudo ao chão, não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus está falando disso quando eles perguntaram. Então, já que esse era o assunto, olha, Jesus perdeu a oportunidade de falar, não, mas vai ser reconstruído. Haverá o terceiro templo antes da minha vinda, ou quando chegar a minha vinda haverá reconstrução do templo, do terceiro templo de Israel. Mas Jesus perdeu essa oportunidade. Estava falando do templo que ele ia ser destruído e não falou da reconstrução dele. Que oportunidade que Jesus perdeu, né? Sabe por que ele perdeu essa oportunidade? Porque isso não é sinal da vinda dele. Senão Jesus teria falado, olha, vai ser destruído, não ficará pedra sobre pedra, mas vai ser reconstruído, isso é um dos sinais da minha vinda. Mas ele não falou isso. Sabe por que ele não falou isso? Porque isso não é sinal da vinda de Jesus e nem sinal do tempo do fim. A reconstrução do templo não é e nunca foi sinal da volta de Jesus. Daí você fala mais ainda, não, Johnny, tem sinais sim. Você não vê aí, o rio Eufrates tá secando, o sol tá aquecendo, tudo isso é sinal da vinda de Jesus, está lá escrito em Apocalipse. É verdade, isso aí é verdade, está escrito lá em Apocalipse. Mas não é sinal da volta de Jesus. Como assim? Está escrito em Apocalipse e não é sinal da volta de Jesus? É. Porque o rio Eufrates secar e o sol aquecer são sinais, são acontecimentos das taças da ira do Apocalipse. Taças da ira de Deus que vai acontecer no final da grande tribulação. Independente da sua posição escatológica, todos acreditam que as taças da ira acontecem no final da grande tribulação. E é lá, no período da besta, no período da grande tribulação, quase no finalzinho da grande tribulação, que acontece do sol aquecer mais. É a quarta taça da ira. E acontece a sexta taça da ira, que é o rio Eufrates secar.
Isso faz parte das taças da ira que acontece durante a grande tribulação, no período da besta, ou seja, não é sinal da volta de Jesus. Não é sinal. Vamos ler o texto para ver, para confirmar direitinho? Vamos ler então em Apocalipse 16, no verso 8, diz assim, ó, o quarto anjo derramou a sua taça. E lembrando que essa é a taça da ira, esse texto de Apocalipse 16 é sobre as 7 taças da ira que acontece na grande tribulação, no final da grande tribulação, no período do governo da besta. Então, continuando, ó, o quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Para queimar os homens com fogo. Não é para ter um calor, nossa, que calor que tá, não, vai queimar. Essa faz parte da taça da ira de Deus. E na quinta taça, só para contextualizar, né? Ó, no verso 10, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. É durante o reino, o governo da besta. No verso 12, daí sim vem a sexta taça, olha só. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se suas águas para que fossem preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Enfim, o texto mostra que isso é para o período tribulacional durante o governo da besta e não para os nossos dias. Nossa, tá secando o rio Eufrates. Nossa, tá ficando calor. Não é para os nossos dias, é para o período aí das 7 taças da ira. Aí sim, no final da grande tribulação que estiver mostrando isso, daí mostra que é o final da grande tribulação, que daí tá vindo a volta de Jesus no final da grande tribulação. Daí sim, mas para os dias de hoje, que nem governo da besta não tem nada a ver. Mas quando Jesus fala a respeito de guerras e rumores de guerras, ele diz, não tenha medo, porque isso não é o fim e, consequentemente, isso também não é sinal da vinda de Jesus. Para ficar bem claro, guerras e rumores de guerras não é sinal da vinda de Cristo e nem do fim do mundo. Não é sinal. Mas você pode até estar falando assim, não, mas a guerra agora é em Israel. Então, em Israel tem um sinal mais maravilhoso a respeito do tempo do fim. Então não é porque a guerra é em Israel, é um sinal da vinda de Jesus. Porque se isso fosse sinal da vinda de Jesus, guerra lá em Israel, Jesus teria vindo faz tempo, porque já teve um monte de guerra naquela terra. Veja só em Mateus 24, a partir do verso 3, que diz assim, ó. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, diz-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane. Jesus sabia que a gente ia ser enganado. Então ele começa dessa forma, cuidado que ninguém os engane. Será que eu fui enganado? Será que você foi enganado? Olha aí, então tem um alerta aí de enganação. Cuidado. E continua no verso 5. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No verso 6, olha só. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. É necessário que essas guerras, muitas guerras durante a história da humanidade já aconteceram, não é verdade? Muitas histórias. Isso é necessário em relação à nossa história da humanidade. Mas isso não é o fim, Jesus deixou bem claro, porque quando acontece guerra, a primeira coisa que a gente pensa, é o fim do mundo, né? A gente pensa assim. Mas Jesus deixa um alerta, não tenha medo, porque isso não é o fim. Ah, mas assim vai fortalecer minha fé para ficar preparado. Tudo bem. Mas não é isso que a Bíblia diz. Você quer um motivo para ficar preparado para a volta de Jesus? Primeiro é que você não sabe o dia da sua morte. Você não sabe. Mas mesmo que você venha viver muitos anos, você tem que se preocupar com o seguinte, Deus te ama muito. Então isso já é suficiente para você amá-lo e ser fiel a Ele. Ter a sua vida cotidiana de fidelidade a Deus. Isso seria suficiente. Não esperando, Jesus vai voltar amanhã ou depois, agora tem a guerra. Não, seja fiel todo o tempo, independente do que acontece, independente dos sinais, seja fiel a Deus.
pelo amor que ele tem pela sua vida e pela salvação que ele te dá. Seja fiel ao Senhor, independente dos sinais ou não sinais que acontecem. Então, mas quais são os sinais da volta de Jesus? Existem vários sinais a respeito da volta de Jesus. Jesus fala dos sinais, os profetas falam. No próprio texto que nós lemos aí, em Mateus 24, Jesus faz uma lista de sinais que acontecem antes da volta dele. E vou deixar uma dica também de alguns vídeos meus, ó. Esses vídeos aqui falam a respeito de sinais que tem antes da volta de Jesus. E aí fala de texto realmente bíblico, o que a Bíblia fala, sem sensacionalismo, mostrando aquilo que é sinal bíblico. E outra dica super importante que eu quero deixar para vocês é esse livro aqui, ó. Apocalipse em ordem cronológica, isso mesmo, o Apocalipse inteiro, ou seja, o texto do livro do Apocalipse todo está aqui, junto com outros profetas que estariam espalhados várias profecias na Bíblia. Essas profecias foram separadas e colhidas e colocadas na ordem cronológica juntamente com o Apocalipse. Maior parte desse livro aqui, ó, é o próprio texto bíblico. Por isso que eu indico muito, por isso que é muito importante. É o meu livro, é o livro do Johnny Kruski, tá? Mas por que eu digo? Só porque fui eu que escrevi? Não, porque ali tem os textos bíblicos. Tem algum pouco comentário que eu faço, mas os meus comentários são secundários. A parte mais importante é o que a Bíblia mostra. E a maior parte do livro, 70% do livro ou mais, é o próprio texto bíblico falando dos acontecimentos. Não é um comentário de um teólogo, de um pastor, de um missionário, de alguém que acha que entende. Não, os próprios textos bíblicos colocados na ordem cronológica para você saber aquilo que vai acontecer no futuro. Uma grande dica aí, o livro Apocalipse em ordem cronológica. E se você tem mais alguma dúvida de algum comentário que o pessoal fala que é sinal, que é uma profecia da volta de Jesus, se você tem dúvida, coloca aqui nos comentários. De repente a gente faz um segundo vídeo sobre aquilo que não é sinais da volta de Jesus. Então coloque aí a sua pergunta, seu comentário, o comentário que você achou desse vídeo aqui, se foi importante para você, se você aprendeu alguma coisa. E não esqueça também de deixar o seu like, que isso é importante pra gente. Se não é inscrito, para se inscrever no canal, apertar o sininho para você assistir os próximos vídeos do canal Desembaralhando o Futuro, e até o próximo vídeo.